Eu creio que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Para cada um, Ele tem um propósito de uma vida vitoriosa. E acredito que o meu é através do esporte, através do futebol, levar o nome de Jesus Cristo. Eu acredito que esse é o propósito de Deus na minha vida. Tem um momento na minha vida muito especial, onde eu tive uma experiência muito profunda com Deus, que foi em outubro de 2000. Eu fui brincando com meu irmão no escorregador de piscina. Em uma dessas descidas, desses toboáguas, eu desci em alta velocidade de cabeça, e da forma com que eu desci de frente, eu vim e já bati com a minha cabeça no fundo da piscina. Meu irmão, que desceu logo atrás de mim, me viu saindo da piscina e perguntou o que tinha sido, o que tinha acontecido. Eu falei para ele, do jeito que eu desci, eu bati com a cabeça no fundo da piscina, minha cabeça está doendo. Aí meu irmão veio, passou a mão na minha cabeça e minha cabeça estava sangrando. E até aí tudo bem, nós fomos até o consultório do clube. O médico do clube passou a mão na minha cabeça, também viu, falou, olha, aqui a gente não tem condições de dar os pontos na tua cabeça, você teria que ir para um hospital. E chegando lá no hospital, fiz uma radiografia do pescoço, não deu nada na radiografia, e logo os médicos vieram e deram os pontos na minha cabeça, tomei os pontos, mas a dor no pescoço persistia e ninguém falava falavam que não tinha nada. Cheguei domingo à noite em São Paulo com uma dor muito forte na cabeça e no pescoço. Na segunda-feira de manhã eu fui treinar, chamei um dos médicos do departamento médico das categorias de base e falei para ele, doutor, tô com uma forte dor no pescoço, aconteceu isso, eu queria... O que a gente pode fazer? Aí o médico me chamou e falou, o que a gente pode fazer é fazer uma outra radiografia do teu pescoço e ver o que realmente aconteceu. Cheguei lá, fiz a radiografia e fiquei esperando do lado de fora da sala. Enquanto eu esperava, passou um dos enfermeiros e me perguntou, você tá bem? Tá tudo bem? Você consegue mexer o braço, a perna? Tem alguma parte do teu corpo que tá formigando? Falei para ele, não, tô bem, tá tudo bem, tô legal, não tô sentindo dor nenhuma. Aí nisso passou um outro enfermeiro e falou, olha, você tá bem? Tá com tontura? Tá com alguma coisa estranha? Falei, não, tô legal. Só que vocês estão me deixando um pouco preocupados. Aconteceu alguma coisa séria? E eles falaram, olha, a gente não pode falar nada, o médico já vai vir falar com você. Passaram alguns minutos e o médico veio e falou, olha, infelizmente eu tenho uma notícia muito grave para te dar, espero que você entenda, mas você tem uma fratura no pescoço. E isso para mim naquele momento foi um choque, foi uma notícia muito pesada. Eu estava sozinho também, então naquele momento eu só liguei para o meu pai, consegui ligar para o meu pai, falei, pai, vem aqui para o hospital, me encontra no clube, porque o médico falou que eu estou com o pescoço quebrado. Durante o processo a gente foi visitar vários outros médicos e a pergunta que eu fazia para todos eles era, mas um dia eu vou poder voltar a jogar futebol? Eu vou poder fazer aquilo que é o que eu mais gosto de fazer, a minha paixão? E nenhum deles me respondia se sim ou se não. E todos eles também falaram que eu tive muita sorte de estar caminhando, de estar andando. Falaram, olha, você já tem que agradecer, se você vai jogar futebol ou não, a gente não sabe. Agora você tem que agradecer muito a Deus porque você está andando. Então, porque normalmente quando acontece um acidente assim, a pessoa fica paralítica e não anda mais. E isso fez com que eu tivesse mais uma vez uma grande experiência com Deus. Naquele momento eu tive mais uma certeza que Deus estava comigo, que Deus estava me livrando de uma coisa mais séria que pudesse acontecer e que realmente Ele tinha um propósito especial na minha vida. Isso, aí se passaram 2 meses, eu fiquei com colete cervical, sem poder fazer nada, tomando alguns medicamentos para que calcificasse o osso do pescoço. E depois de 2 meses, em janeiro de 2001, eu, graças a Deus, voltei a jogar futebol sem nenhum problema, voltei a fazer todos os exercícios físicos sem problema, e aí já estava
já estava completamente recuperado para a honra e glória do Senhor. E logo depois disso, quando eu voltei a jogar em janeiro, depois de 2 meses da minha fratura do pescoço, o treinador do time principal do São Paulo me chamou, porque ele precisava de alguns garotos para o time principal. E essa história também é muito legal porque o treinador falou, olha, eu preciso de um atacante e de um meia. Falou para o nosso treinador das categorias de base. E o treinador falou, olha, eu tenho um jogo muito importante amanhã. Atacante, eu te posso mandar um dos titulares que eu tenho, porque eu tenho um outro atacante titular. Agora, o meia que eu tenho aqui, eu não posso te mandar porque ele é o nosso capitão, ele é um jogador muito importante para o nosso time, a gente está num momento importante da competição, então eu vou te mandar o jogador que nós temos, que é o jogador reserva, que no caso era eu. Fui para o time profissional do São Paulo, tive a oportunidade de entrar, de jogar, e nunca mais voltei para as categorias de base. Então, acredito que em tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas que no momento a gente não entende, que parecem ser coisas ruins, Deus tem um propósito em tudo. A forma que eu lido com as pessoas que não acreditam em Jesus ou que muitas vezes criticam a minha fé ou a forma da minha forma de viver é simplesmente com respeito. Então eu acho que isso faz toda a diferença, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um pensamento, cada um tem a sua maneira de viver, de pensar, de ter experiências. Então eu não critico ninguém e também da mesma forma eu gosto que as pessoas respeitem quais são as minhas convicções, quais são as minhas verdades, quais são as coisas que eu passo e vivo, porque eu não conto historinha. Aqui eu não estou falando para vocês uma coisa que eu não vivi. Então essas experiências que Deus faz na minha vida, que eu creio que Ele pode fazer na tua vida também. O perdão é uma coisa fantástica que Deus criou para o ser humano. Porque a partir do momento que o pecado foi introduzido no mundo, a gente convive com essa realidade que é do pecado. Então todos os dias a gente vive em pecado, anda pecando. E Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que perdoasse todos os nossos pecados. E esse é o amor que Deus tem por nós. O amor de ter entregado seu único Filho para que Ele perdoasse os nossos pecados. E quantas vezes Jesus disse 70 vezes 7, ou seja, Ele quis dizer que todas as vezes nós temos que perdoar os nossos irmãos. Temos que perdoar as pessoas que agiram contra nós. O que eu gostaria de deixar para as pessoas, que as pessoas vissem através da minha vida, é não um simples jogador, não um simples atleta, mas que eu possa deixar muitos valores para as pessoas, desses valores espirituais que eu tenho, de honestidade, de integridade, de enfrentar desafios, de saber enfrentar um jogo, de lutar pelos meus objetivos, mas sempre dentro de uma norma, dentro de respeitando o adversário, respeitando muitas coisas, e que no final as pessoas me reconheçam como um atleta vencedor, como um atleta conquistador, mas com um atleta que foi íntegro e foi honesto durante toda a sua carreira. Paulo diz na Bíblia que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso é o que eu hoje posso dizer também. Então, nesse pequeno testemunho, compartilhar essa mensagem da minha vida com vocês, eu posso dizer isso. Que hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive na minha vida. E Jesus é o ritmo do meu jugo.